Eu espero que todos aí na expectativa, né, de retomarmos o nosso estudo da hermenêutica e tivemos a primeira parte. Na segunda parte, nós já vamos começar falando de um assunto um tanto voltado para a bibliologia e vamos conhecer um pouco mais da nossa Bíblia. Aí ele traz como visão panorâmica e estrutural da Bíblia. Então, essa parte 2, começando aí na página 24, vai mostrar essa visão panorâmica da Bíblia. Olha, ele começa a relatar a quantidade de letras, né, da Bíblia. Esses números, geralmente, eles não vão ser muito relevantes, não, tá bom? Então, você saber que a Bíblia tem mais de 3 milhões de letras não vai influenciar em nada. E depois ele fala de 733 mil e cacetada de palavras, né? Também não influencia em nada. Quando começa a falar em versículos, aí já tem um pouco de importância, porque ele vai citar 31.173 versículos e vai citar 1.189 capítulos. Mas o que importa mesmo, de fato, tem gente que fala isso aqui que eu estou falando, fala de cor, tá bom? Isso não agrega em nada, né? Você sabe quantas letras tem a Bíblia, quantas palavras, agrega em quê? Não agrega em nada. É um decoreba. Agora, uma coisa que a gente precisa aprender é a quantidade de livros que compõem a Bíblia. Isso aqui precisa ser algo muito claro para nós, enquanto estudiosos, enquanto interessados pela Bíblia, porque faz muita diferença, né? Essa intimidade, saber quantos livros compõem o cânon sagrado, isso aqui é indispensável para nós enquanto estudiosos. Então ele vai falar de 66 livros. Essa é uma informação que nós não temos, tem uma palavra melhor para usar, mas eu não vou achar, mas que nós não devemos esquecer. Nós não temos esse direito de esquecer, tá bom? Então, 66 livros. Sobre os detalhes desses livros, nós vamos falar um pouco mais à frente ainda, porque, grosso modo, se nós formos observar, realmente não são livros, né? Fala livro, e quando você pensa num livro, você, sei lá, você pega um livreto aí de 100 páginas, né? Mais ou menos, você olha assim, não é aquele livro, né? Mas é um livretinho, né? Com 100 páginas. Então você pensa num livro de 200, 300 páginas. Então, se você for pegar alguns livros da Bíblia, é uma página. Livro de Obadias, é uma página. Tem outros aí, tantos, 2, 3 páginas. Mas são denominados livros, tá bom? Aí depois ele vai falar das principais divisões. As duas principais divisões da Bíblia são o Antigo e o Novo Testamento. Essa informação a gente já, desde muito cedo, aprende a conviver com essa fala, e é importante que nós já comecemos a interiorizar uma informação referente a essas divisões da Bíblia. A primeira informação é que o judeu, ele não usa essa descrição a respeito do Antigo Testamento. Ele não fala Antigo Testamento. Ele fala Bíblia hebraica. Porque a Bíblia hebraica ela é composta da Torá, dos Salmos e dos profetas.
tá bom? Ou dos escritos, né? Em vez de falar salmos, fala escritos, porque na verdade a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Aí depois vem os profetas, que a composição é diferente da nossa Bíblia, a forma, o arranjo que eles fazem com os livros é diferente. E os escritos. Os escritos são compostos por salmos, por lamentações, por cânticos, provérbios, tá? Então são os livros sapienciais que vão compor os escritos. Então, essas 3 divisões compõem a Bíblia hebraica. O arranjo do que eles fazem dos livros é de uma forma diferente do arranjo que a gente faz, tá? E por eles fazerem esse arranjo diferenciado, se for contar a quantidade de livros que eles têm na sua Bíblia, vai dar 24 livros. Quantos livros nós temos no nosso Antigo Testamento? Quem sabe? Cri, 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 cri. Oh! E ó, eu vou te falar uma coisa, Messias, não fica contente não, porque eu sei que estava todo mundo querendo falar, mas estava dando oportunidade para você falar. Entendeu? Não vai ficando alegrinho, não. Todo mundo sabia, mas falaram assim, vamos ver se o Messias sabe. Eu sou caçulinho, café com leite. Isso mesmo. Provavelmente... Foi tema da revista dos adolescentes do semestre passado, hein? Ah lá, ó. Vai, fica brincando, fica os professores aí, ó. Mas é isso mesmo. Mas quando você vai para a Bíblia hebraica, que tem os mesmos livros do nosso Antigo Testamento, ela só tem 24 livros. Mas tem o mesmo texto, é o mesmo assunto, mas a forma de agrupar os livros é diferente. Vamos trazer aqui uma informação rápida. Os livros que são subdivididos, como Reis, Crônicas, Samuel, não tem divisão para eles. É Reis, Crônicas, Samuel. Não tem primeiro e segundo. Tá? Então, aí, quando vai ver na somatória lá, acaba dando uma diferença, sendo que, enquanto a Bíblia hebraica tem 24, o nosso Antigo Testamento, que corresponde à Bíblia hebraica, ele vai ter 39, tá bom? Num outro momento, a gente pode falar um pouco mais a respeito disso aí. E aí, outra coisa que o judeu, ele não aceita é a questão de Novo Testamento, tá? Então, para o judeu, o Novo Testamento não tem valor como escritura, como Bíblia, como livro sagrado. Ele não reconhece, ele não aceita o Novo Testamento. Então, ele só tem a primeira parte da Bíblia, que nós chamamos de Antigo Testamento, e eles chamam de Bíblia hebraica. Fala, Arthur. Irmão, quando no Novo Testamento fala que eles consultavam os... Não é Pentateuco, como eles falam, e os profetas, né? Essa fala, eles consultavam e os profetas, eu não lembro exatamente qual. Minha dúvida é, ali já era um começo de um cano, né? Cano bíblico. Esses profetas seriam os profetas maiores e os profetas menores? E se existe algum desses profetas que foram tirados, colocados, que não... Já foi uma coisa do tema assim, só para uma dúvida perceptiva. Tá, quando lá no Novo Testamento, Jesus fala, né, a respeito dos escritos, da lei, fala a lei, né, e os profetas, por exemplo, está se referindo aos escritos dos profetas como nós temos, que são os profetas maiores, são os profetas menores, só que para eles, quando eles falam de profetas,
engloba um pouco mais de livros do que no nosso caso. A gente tem, por exemplo, os 5 profetas maiores, né, que são Daniel, Ezequiel, Jeremias, Isaías, tá? Então, são os profetas maiores. E temos os profetas menores, que aí vem toda aquela sequência de Amós, Obadias, Sofonias, Zacarias, Malaquias, são os menores. Profetas, quando eles falam de profetas, vai ter uma outra quantidade. Se eu pegar, por exemplo, a Bíblia hebraica aqui, então olha só, fica até mais fácil. A Bíblia hebraica, olha como ela está dividida. A primeira divisão da Bíblia hebraica é a Torá. Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar. Tá dando para ver? A primeira divisão, a Torá. Aí depois a próxima divisão, eu acho que já são profetas, isso mesmo, profetas, tá? Aí depois vem os escritos. Aí eu vou falar para vocês aqui, olha só, a Torá, como nós sabemos, é o Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Quando vai falar os profetas, não são os profetas maiores e os profetas menores como a nossa Bíblia. Aí é diferente. Olha o que é os profetas para eles. Josué, Juízes, Samuel, Reis, Isaías, Jeremias, Ezequiel, e aí vem os 12. Tá? Os 12 é um livro só, um rolo, tinha um rolo só contendo os 12. Então, os 12, aí vem todos os outros profetas que a gente conhece. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Tá? Então, a organização deles é diferente em relação à nossa. Tá? Aí depois vem os escritos, que são Salmos, Provérbios, Jó, Cânticos, Ruth, Lamentações, até Ruth está aqui nos escritos. Eclesiastes, Ester, Daniel, Neemias e Crônicas. Então veja que é um arranjo diferente. Eles fazem um arranjo diferente. Muda alguma coisa? Em termos de assunto, não muda nada. O que muda é a posição, do jeito que está na nossa Bíblia, e do jeito que está na Bíblia deles é diferente, tá bom? Outra coisa, então, como eu estava falando, que eles não aceitam naturalmente, né? O Novo Testamento para eles não tem valor como escritura, porque eles não aceitaram a Jesus, não receberam o Messias. Jesus para eles não é o Messias prometido, eles ainda esperam o Messias, ok? Até mesmo alguns judeus messiânicos tem alguma reserva em relação a... Não tem uma fé igual, idêntica à nossa, do cristão. Eles têm uma certa diferença, até porque eles ainda creem como o judeu natural, tá? Não teve aquela mudança total. Alguns conseguem ter essa mudança total e realmente são cristãos, deixam de ser judeu, mas de observar todas aquelas coisas, rituais, tá? Mas boa parte deles quer fazer um misto, né? Ele quer ser um pouco judeu, um pouco cristão, aí fica aquela dificuldade, aquela encrenca. Tá bom? Alguém gostaria de fazer alguma observação, alguma dúvida? Tranquilo até aqui? Muito bem. Então, seguindo, olha, aí o Novo Testamento. Sendo que o Antigo Testamento é 3 vezes mais volumoso do que o Novo Testamento. Aí vai falar que o meio exato da Bíblia é o versículo 8, olha esses detalhes, né? O versículo 8 do Salmo 118. E vai falar que a palavra Senhor ocorre 8.000 vezes em toda a Bíblia. Composição. Então, a Bíblia Sagrada ela tem 66 livros, desses 66, 39 compõem o nosso Antigo Testamento, sendo que 27
vai compor o Novo Testamento, tá? O maior livro é Salmos e o menor livro é a terceira epístola de João. Tá? A terceira epístola de João é o menor livro. Interessante que ele não colocou aqui, pelo menos eu não lembro de ter visto, o menor versículo. Esse negócio de menor versículo, ele depende muito. A gente sempre entendeu que o menor versículo seria ali João 11, eu não vou lembrar o versículo, mas me parece que é 25, a gente está com a Bíblia, podemos conferir, que é Jesus chorou, né, lá naquela questão do velório não, né, quando ele foi lá ressuscitar Lázaro. Vamos ver se é 25? Não é 25. João 11... 35? 35. João 11, 35 é o versículo Jesus chorou. Em partes é o menor versículo, até certo ponto, mas tem alguns detalhes aí que vai fazer com que tem outro versículo que é menor, tá? Não vamos entrar nesse detalhe, que isso não vai acrescentar nada, mas se vocês quiserem depois dar uma pesquisada, vocês vão ver que existe aí algum questionamento com relação a este versículo ser o menor, tá? Tem algumas coisinhas que vai mudar aí. Fica como pesquisa. Muito bem, a divisão em capítulos. Essa informação também é importante até certo ponto, tá? Para a gente ter uma noção e a gente ter a informação, quando a gente está lendo a Bíblia, a gente pensar assim, ó, a pessoa determinado livro, a pessoa começou a escrever, ela foi recebendo aquela inspiração, tendo aquele sentimento, e ela foi registrando, foi anotando. E como que ela dividia? Se for olhar o texto mesmo, fazendo a comparação com a nossa escrita, talvez não tenha nem parágrafo. É uma outra estrutura, é uma outra maneira, sabe? A língua hebraica é uma outra forma, ainda mais a língua, a escrita rústica mesmo, original lá, o hebraico antigo, é diferente a escrita. A ponto de, em determinada época, não existia nem letra, eram símbolos que eram usados. Símbolos mesmo, que representavam palavras. Então, esse tipo de coisa é algo assim que deixa a gente meio preocupado, porque a Bíblia, quando ela foi escrita originalmente, não se usou números para separar, igual a gente vê hoje. A gente abre a Bíblia, o capítulo tal, o versículo tal, e tá lá escrito um título e subtítulo e tudo mais. Nada disso é original. Essas coisas não existem lá no início. Lá no escrito, lá quando Paulo escreveu, quando Moisés escreveu, quando Abacuque ou Josué, seja lá quem for que escreveu, não fizeram não colocaram um título lá. Irmão, vou ler aqui João capítulo 11, versículo 43. O subtítulo é muito importante. Os fariseus formam conselho para matar Jesus. João não escreveu isso. Então é importante a gente ter essa informação, porque esse título ou subtítulo não é algo que saiu da mente do escritor. Isso aqui foram as pessoas, depois de muito tempo, que definiram, leram aquele pedaço, aquele trecho, ou aquela perícope, como a gente costuma falar, que é um contexto, né, que vai ser mais completo, vai pegar um assunto e terminar, que nem se você pegar aqui João 11:46, essa perícope ela vai até o final, que é o versículo 57.
Então isso aqui, ele pega um assunto completo. Qual que é esse assunto? A pessoa que colocou o título, ela leu esse trecho e ela viu que aqui está tratando a respeito de um assunto dos fariseus formando conselho para matar Jesus. Então ele fez essa divisão, separou da outra parte. Então, só que esse título que foi colocado aqui, ele não é original. Ele, se você pegar a Bíblia original, o texto original não tem esse título. Assim como não tem capítulo, assim como não tem versículo. Então aqui nós aprendemos o quê? Cadê a divisão em capítulos? Foi dividido em 1189 capítulos, sendo 929 no Antigo e 260 no Novo Testamento. E o maior capítulo é o 119, de Salmo 119, que tem 176 versículos, e o Salmo 117 é o menor de todos, tá certo? Então, essa divisão aí, ela aconteceu lá no ano de 1250. 1250, o último livro da Bíblia, que é o Apocalipse, ele foi escrito no final do ano 100. Então você veja que mais de 1100 anos depois é que teve a divisão em capítulos, tá certo? Então tem esse distanciamento aí muito grande. Essa divisão em capítulos não, vamos deixar para falar depois, quando falarmos em versículo, e antecipar agora e é desnecessário. Aí tem o nome da pessoa que fez aqui, mas também não tem grande importância. O capítulo 26 do livro de Atos dos Apóstolos é o mais recomendado para ser lido. É muito interessante esse capítulo, porque Paulo ele está ali falando com o rei Agripa, ele está fazendo uma defesa de si próprio, porque ele estava sendo acusado pelos judeus. E ele, na sua defesa ali, ele faz uma pregação maravilhosa. Ele fala de quando que ele foi criado judeu, criado fariseu. Mas quando ele teve aquele encontro, com Jesus, que ele viu uma luz, aquelas pessoas que estavam com ele, e ele não fala que ele caiu, ele fala que todos caíram. Caíram da onde? De onde Paulo caiu? Quem lembra aí? No chão do cavalo. Caiu no chão. Caiu do cavalo no chão. Caiu do cavalo no chão. Mais alguém sabe de onde Paulo caiu? Ninguém mais sabe de onde Paulo caiu? Gente, ainda bem que o Eliseu está aí para socorrer a gente, hein? Fala, Messias, não me esconda nada. Abre o microfone, amado. Eu não lembro de ter caído do cavalo, não. Ele caiu no chão quando Jesus gritou salmo, salmo, porque tu não percebe. E aí, ele caiu no chão. Então. Eu também lembro dele ter caído no chão, não lembro de cavalo. Essa informação é importante porque, na época, o meio de transporte realmente era muito comum andar a cavalo, andar no jumento, Jesus mandou os discípulos pegar o jumentinho para ele entrar em Jerusalém. Era muito comum andar de camelo, o camelo era um animal ali do deserto, essas coisas todas, mas é importante a gente saber que o texto não fala de onde Paulo caiu. Pode ter sido de um cavalo, claro que pode. Pode ter sido de qualquer outro animal. Mas o fato que está sendo enfocado é apenas que caiu. Cair, você cai de tropeçar, você cai de passar mal, você cai, sei lá, tem várias motivações para você cair. Pode cair do muro, pode cair da escada, pode cair. Mas o que está enfocado aí nesse texto é apenas que caiu. E é bom a gente ter essa informação, porque a gente corre um risco até de
usar, de repente, fazer uma explanação num texto e se aprofundar em uma parte do texto que não está no texto, né? Na verdade, que nem como o Eliseu falou, muita gente tem esse entendimento, tá? Mas é importante a gente ter essa ideia de que não fala de cavalo lá no texto, mas é muito comum a gente ter esse pensamento, tá? Então, no Atos 26, o apóstolo Paulo ele fala que aquela luz muito forte veio assim e eles todos caíram ao chão e a pergunta que ressoou ali, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta quem é o Senhor e tal, e o Senhor fala que eu sou Jesus, a quem tu persegues, tal, e aquela coisa toda que nós conhecemos a história, tá bom? E aí depois Paulo fala, explica que ele foi chamado, foi separado, que Jesus se revelou para ele, que esse Jesus era aquele que foi prometido pelos profetas e que ele entendeu que ele era o Messias, né? E era em nome desses, por estar seguindo esse Jesus que ele estava sendo acusado, né? E Paulo deixa claro para eles que Jesus, ele está em pé de igualdade com Deus, que Jesus, ele é a revelação do próprio Deus. É um texto maravilhoso, né, que vale a pena a gente meditar em Atos 26, tá? Por isso ele fala aqui da importância desse texto. Aproveitando ainda aqui essa janela, a gente pode aproveitar para desmistificar outra falácia, né? Outra opinião incorreta de que Saulo foi transformado em um Paulo. Tá até na letra de um hino, né? Que a gente canta aí da harpa, né? Que não quer mais transformado foi em um Paulo. Querendo dizer que depois que Paulo aceitou a Jesus, ele foi transformado a ponto do nome dele ser mudado. É essa a ideia, tá? E, na verdade, isso não é fato, né? O nome dele não foi mudado. Apenas Saulo é o nome hebraico e Paulo é o nome romano. É equivalente. É equivalente, tá? Então, a gente precisa tomar cuidado com essas coisas, aprender a dar atenção ao fato e não ao imaginário, ao que se vende, né? É muito importante, tá? Essa informação. Então, na verdade, Paulo corresponde a Saulo, não teve uma mudança, ele não teve o nome mudado porque Saulo não presta, o que presta é Paulo, Paulo, né? Não é essa a ideia, não é esse entendimento, ok? Fala, Arthur. Irmão, você acha também texto na internet que fala que o nome não foi mudado, mas eles alegam que o Saulo para Paulo quer saber que foi uma nova marca. Eles não falam que o nome é mudado, eles falam que é uma nova marca. E esse entendimento também é errado. Inclusive, eu já vi pessoas que na nossa igreja falam isso, irmão. Que é a mesma coisa, mas quer dizer que é uma nova marca, assim, né? E não tem nada a ver. Não, nada a ver, nada a ver. Não, a única coisa que aconteceu aí é que Paulo ele tinha cidadania romana e ele era judeu, ele era judeu, ele adquiriu a cidadania romana, porque o pai dele ele era cidadão romano, então ele herdou essa cidadania da parte do pai. Aí tem uma discussão, porque o pai dele tinha cidadania romana, já que o pai dele era hebreu, né, era judeu. Talvez ele tenha lutado em algum momento, e quem lutava e vencia lá, ganhava, adquiria, né? Tinha direito à cidadania romana. Às vezes, uma pessoa de posse, a pessoa comprava esse direito à cidadania romana. Então, tem as formas de se adquirir. A bem da verdade é que Paulo ele era cidadão romano, não porque ele comprou, não porque ele lutou, mas porque Paulo ele herdou.
Outra informação rápida, que nós não estamos aqui falando de Paulo, mas não tem como falar no Novo Testamento sem falar de Paulo. A pessoa mais importante do Novo Testamento, depois de Jesus, é Paulo. Não adianta, irmão. Mas uma outra coisa importante para falar de Paulo aqui, era o que eu ia falar? Eu ia falar alguma coisa aqui, vamos lembrar aí. Ai, meu Deus. Ah, lembrei. Paulo não era soldado. Bom, agora vocês vão querer me bater, né? Depois a gente fala. Tá tipo igual quando a mãe fala que não existe fada do dente, como tá hoje. Acabando com tudo aquilo que a gente acredita. Eu vou parar por aqui, senão vocês vão abandonar a aula. Mas são coisas que a gente aprendeu de ouvir. Mas quando a gente vai estudar, se eu falar para vocês as coisas que eu estou aprendendo, né, que eu resolvi fazer uma pós em teologia do Novo Testamento, né, em estudo do Novo Testamento, irmão, nós apanha, porque eles destroem tudo que a gente aprendeu. Só que assim, né, a gente tem que ter o equilíbrio e fazer como a palavra de Deus nos ensina, analisar tudo e reter o bem. A gente precisa filtrar. A gente tem que ter cuidado, não pode perder a fé. Mas parece que eles querem destruir com a nossa fé. É um negócio fora de série. Tá bom? Mas, maravilha. Vamos para frente. Ó, nós paramos aqui no capítulo 26 de Atos. Então, curiosamente, o capítulo 37 de Isaías é idêntico ao capítulo 19 de 2 Reis. Só informações, curiosidades, né? Aí vai falar da menor Bíblia de todas, lá em Oxford, 1875. Aí ele vai fazer um comentário. Para ler a Bíblia toda em um ano, basta ler 5 capítulos aos domingos e 3 nos demais dias da semana, né? Tá dando aí isso aí tem um nome aí, cronograma não, plano de leitura, né? Um plano de leitura da Bíblia para conseguir ler a Bíblia toda em um ano. Eu acho que eu levei, da última vez que eu li a Bíblia toda, acho que foram 4 meses. Acho que foram 4 meses para ler a Bíblia toda, né? Então, claro que não lendo 2 capítulos, 3 capítulos, lendo mais, né? Mas aí cada um, né? Não foi uma leitura assim para estudar, para analisar, foi uma leitura mesmo para ler de ponta a ponta. Foi uma leitura corrida sem se ater, porque se você começa a analisar, fazer os estudos, vendo as referências, aí vai embora, aí demora, aí não acaba nunca. A divisão em versículos. A Bíblia possui 31.173 versículos. Nessa altura do campeonato, quem lembra quantos capítulos tem a Bíblia? 1189. Ninguém lembra mais. Aí agora ele falou que são 31.173 versículos, tá? Sendo 23.214 no Antigo, 7.959 no Novo. O maior versículo se encontra em Esther 8:9, tem uns versículos grandes, hein, irmãos? Meu Jesus amado. Neemias também tem uns versículos grandes, parece que não vai acabar nunca mais. E o menor, Êxodo 20:13. Ó, vamos dar uma olhada? Êxodo 20:13. Não matarás. Qual que foi o versículo que eu falei que é o menor da Bíblia? Quem lembra? Hã? Jesus chorou. Isso aí, João 11:35. Jesus chorou. Aí agora, o comentarista falou pra gente que o menor versículo é Êxodo 20:13.
não matarás. E aí, como que vai analisar? Depende. Contando as letras, quantos caracteres, inclusive o espaço, contando os caracteres para ver quantos tem em Jesus chorou e quantos tem em não matarás. Olhando pela língua original, vai dar uma diferença grandiosa, né? Mas essa informação é referente à nossa língua, ao português, tá? Aí comparar aí, Jesus chorou com não matarás, aí você vai chegar à conclusão aí, qual que é o menor, qual que é o maior, amém? Queria falar, Messias? Eu não marquei, mas eu acho que ainda tem um menor do que esses dois aí. Pode ser. Não é difícil, não. Quando você achar, você fala para nós. Esses dados são alterados tanto em outras versões quanto em outros idiomas. Então é importante ter essa informação, tá bom? O que nós estamos falando é referente a uma versão tradicional, que seja Almeida Revista Atualizada ou Almeida Revista e Corrigida, porque se você pegar a NVI, pode estar diferente. Se você pegar a NTLH, a NVT, a Bíblia de Jerusalém, a King James, a ACF, e aí, meu irmão, vai embora, tem muita opção. E em cada uma pode estar diferente, tá? Cada uma pode estar diferente com o mesmo sentido. A divisão da Bíblia em versículos foi feita em duas etapas. Primeiro, o Antigo Testamento, em 1445, e depois o Novo Testamento, em 1551. Stevens publicou a primeira Bíblia dividida em capítulos e versículos em 1555, que foi a Vulgata Latina. A Vulgata Latina é a primeira tradução da Bíblia para o latim feita por Jerônimo, né? Esse abençoado foi ele o responsável por colocar o nome de Satanás de Lúcifer. Essa Bíblia, a Vulgata, ela traz o nome de Satanás como Lúcifer, significando o anjo de luz, a estrela da manhã, uma coisa assim que acabou popularizando o nome do diabo como Lúcifer, tá? Mas se você olhar a sua Bíblia, procurar na sua Bíblia, não vai ter a palavra Lúcifer. Porque o nome dele não é Lúcifer. Mas quando esse cidadão Jerônimo, ele traduziu a Bíblia para o latim, lá nessa Bíblia veio essa palavra anjo de luz, né? Ele colocou lá Lúcifer, que é portador de luz, tá? Então ficou esse negócio até hoje. Eu nem uso essa palavra de Lúcifer, chama Lúcifer, né? As pessoas gostam de falar, eu não uso, porque na minha Bíblia não está escrito. Fala, Arthur. Eu tenho uma curiosidade. Vou te dar um exemplo. Conforme o tempo vai passando, algumas palavras o pessoal tem muito significado, né? Aí vem algumas atualizações, né, da Bíblia, que mudou o entendimento da palavra e está lá. Quando muda o entendimento, é na SBB que muda? Tem um conselho de pastores? Como funciona essas pessoas que definem isso? Eu tenho essa curiosidade, que interesse não. Não sei se o já teve já. Tá, então, o que acontece é o seguinte, a língua, ela é viva. A língua é viva. Tanto a língua é viva que ela se atualiza. Por exemplo, a palavra contato. Se na década de 20 a pessoa escrevesse contato como nós escrevemos hoje, ela tomava um 0 na prova, porque era contacto, né? E tinha o C. Quando você cantava o hino
77 da harpa, você cantava guarda o contacto com teu Salvador, né? Porque a palavra era contacto, hoje não é mais contacto. Quando você escrevia salmos, antigamente, você colocava a letra P no começo. Era P-salmos, um P mudo. Quando você escrevia alguma palavra com som de F, né? O fonema não, a sílaba, né? FE ou FA, era PH. O que aconteceu? Modernizou-se a língua. E quando a língua moderniza, então precisa atualizar. O sentido também, às vezes, é atualizado. Para ter uma mudança, quando dizemos da Bíblia, existe não é convênio que fala, mas é uma reunião de estudiosos, um conselho, tá? Isso não é livraria, eu vou lembrar o nome aqui, nas sociedades bíblicas. Tem várias sociedades bíblicas. Então, a sociedade bíblica, ela é composta por vários estudiosos, são teólogos, são homens, assim, preparados para tratar daquele assunto. Por exemplo, quando foi escrita a versão NVI, que a primeira versão NVI, eu acho que ela é do ano 2000, acho que é ano 2000. Então, teve uma série de pessoas que se reuniram para poder tratar. Uma dessas pessoas foi o professor Luiz Saião, né? Professor, pastor Luiz Saião, muito conceituado, tá? Que ele participou dessa versão NVI. Então são pessoas assim muito conhecedoras das línguas originais, muito conhecedoras da nossa língua, para poder fazer isso aí. Tá? Então não é um negócio assim, feito a esmo, de qualquer jeito, não. É analisado sempre que tem essas atualizações. Você pega, por exemplo, Eita, falou que minha chamada vai terminar em 15 minutos, misericórdia. Você pega, por exemplo, como é que eu ia falar? Assim, você pega uma versão da Bíblia como a nossa Almeida Revista e Corrigida, ela tem versões que vêm lá de 1965, se eu não me engano, e ela vem atualizando. Por quê? Porque a língua se atualiza. Você vê que recentemente a gente teve a revisão ortográfica que fez uma revolução. A nossa Bíblia, ela precisa se enquadrar nisso. Porque a língua mudou, a língua se atualizou. Então acaba tendo que atualizar. Então são pessoas estudiosas, teólogos, pastores, né, doutores, que eles vão atuar para poder adequar sempre que tem essas mudanças na língua, tá? Mas é porque a língua é viva. Então ela vai se atualizando com o tempo. Isso acontece, não tem como fugir disso aí. Beleza? Olha, como aqui já deu grito que a minha chamada vai acabar em 15 minutos, nós falamos ali da Vulgata Latina, acabamos aqui prolongando, né, a nossa fala aqui, e ele termina falando que vale a pena dizer que em inúmeros casos as divisões são inexatas. Divisão de quê? Dos versículos, bipartindo o texto e alterando a linha do pensamento original. Isso aqui acontece muito, tá? Às vezes, você vai perceber que um versículo, ele acaba saindo fora de um parágrafo, tá? E uma hora que eu encontrar alguma coisa dessa, eu vou separar, vou mostrar para vocês. Porque quando foi feita a divisão em versículo, foi
teve ali um problema de análise para poder agrupar aquele versículo para terminar um assunto. Ele acabou ficando fora, né, daquela parte ali, e eles cortaram ali aquele versículo, aquele texto, aquela sequência. Muitas vezes você vai encontrar isso aí na Bíblia, eu já vi algumas vezes. Quando eu ver, eu vou separar para comentar com vocês, a gente voltar nesse assunto aqui. Na sequência do nosso estudo, que eu achei que fosse ser mais rápido, mas como eu falo muito, né, a Daiane já falou aí que eu estava igual a história da fada do dente. Desculpa aí, gente, mas hoje foi difícil o negócio, não podia segurar, não dava para levar para casa, apesar que eu já estou em casa, né? Os irmãos gostam de falar assim, irmão, não posso levar isso aqui para casa, não. Eu já estou em casa, então não vai ter jeito. Mas na próxima aula, nós vamos falar de um assunto, continuar falando a respeito da Bíblia, né? Da bibliologia, a classificação dos livros. Isso aqui, irmãos, é muito bacana, é muito importante para a gente poder ter a noção de quando a gente está lendo a Bíblia e a gente ter uma visão correta da Bíblia, sabe? Você falar de uma poesia e não falar dela como uma profecia, ou não falar dela como um texto histórico, ou não falar como um fato que realmente aconteceu. Isso a gente vai aprender conhecendo os estilos literários, que a Bíblia, ela não é um livro, ela é uma biblioteca. Bíblia é uma palavra que vem do grego, que não significa livro, significa um conjunto de livros. É uma biblioteca. Então são vários livros. Por isso que nós falamos lá, 66 livros. Tá bom? Então, nós vamos aprender a classificação desses livros que nos ajuda no estudo e no aprendizado aí quando lemos a palavra de Deus. Então, alguém tem mais algum questionamento? Tá tudo tranquilo? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma observação? Todo mundo doido para dormir. Estão querendo assistir Paulo. Tudo querendo assistir Paulo na Record. É Paulo ou é Saulo? Bom, não sei. Maravilha, então, gente. Deus abençoe vocês. Vamos orar e já vamos estar agradecendo a Deus. Amém?